Sinceramente, o que estamos vendo hoje é algo preocupante para qualquer democracia. Independentemente de se gostar ou não de Bolsonaro, a liberdade de expressão e de circulação são direitos fundamentais. O STF pode e deve agir dentro da lei para garantir a ordem e investigar possíveis crimes. Mas impor medidas como censura prévia, proibição de uso de redes sociais ou tornozeleira eletrônica a um ex-presidente gera um sinal muito grave, que estamos cruzando uma linha perigosa entre justiça e perseguição política. O debate precisa ser mais amplo, jurídico e institucional. Não pode ser dominado por paixões ou disputas ideológicas. Ou defendemos a Constituição para todos, ou ela acaba valendo apenas para alguns. E aí, a primeira pergunta, essa entrevista, ela pode ser usada tanto a entrevista coletiva quanto a entrevista exclusiva que você fez com ele, Túlio? Ela pode ser usada. Não há sanções quanto a isso, né, Túlio? Exatamente, viu, Lucas? Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. Como essa decisão, digamos, esclarecendo, né, trazendo mais detalhes sobre a decisão da última sexta, ela saiu hoje, então ela vale a partir de hoje. O entendimento dos advogados com que eu conversei é isso, ou seja, as entrevistas feitas na sexta-feira podem ser usadas. Mas não significa que Bolsonaro não pode dar entrevista. As entrevistas dele não podem ser transmitidas ou reproduzidas em redes sociais, nas redes. E assim serve para um jornal, assim serve também para uma rádio, por exemplo. Lembrando que na decisão de sexta-feira, né, houve o mandado de busca e apreensão na casa dele e na sede do Partido Liberal, né, onde Bolsonaro é presidente de honra. Ele tem que usar tornozeleira eletrônica, tem que ficar em casa durante todo o final de semana e na parte da noite, não pode conversar com o filho Eduardo Bolsonaro, não pode usar as redes sociais e na casa dele foi apreendido quase 14 mil dólares, quase 8 mil reais e um pendrive. E hoje a gente teve acesso à informação da Polícia Federal de que não tinha nada de relevante nesse pendrive. Sabe o que tinha lá, Lucas? Tinha ali, Túlio. Pastas com músicas gospel e poucas fotos da família Bolsonaro. Então, músicas e fotos, basicamente. Você, Túlio, postar entrevistas que você fez com ele, essa ou qualquer outra, se você postar alguma coisa, outras pessoas podem ser penalizadas ou o ex-presidente pode ser penalizado? Você, por exemplo, não vai acordar com a Polícia Federal na sua porta não, né, Túlio? Espero que não. Pelo menos na decisão, o entendimento dos advogados é que é válido apenas para o Jair Bolsonaro, tá? Que essa limitação é a ele. Ele não pode utilizar nem as próprias redes, nem a rede de terceiros, como diz o ministro Alexandre de Moraes nesse despacho de hoje. Eu queria começar, Marcília, perguntando sobre as medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Moraes, uso de tornozeleira, o horário ali imposto para que Jair Bolsonaro esteja em casa das 7 da noite às 6 da manhã, finais de semana e também feriados, a impossibilidade de falar com o filho, sem uso de redes sociais, o distanciamento da sede das embaixadas. Como é que funciona? Essas medidas cautelares, elas deveriam estar listadas na legislação, numa lei, ou elas fluem da cabeça do ministro, da criatividade do ministro relator? Como é que funciona? Elas acompanham? Quais são os critérios que são utilizados para a imposição de medidas restritivas? Pois é, são medidas, como você bem disse, restritivas à liberdade, inclusive. E a liberdade é o valor mais importante que nós temos na Constituição. Tanto a liberdade de ir e vir, quanto a liberdade de se manifestar, quanto a liberdade, inclusive, de ver e comunicar-se com os outros ou até mesmo com o seu filho. Então, essas medidas precisam sim estar listadas na Constituição, nas legislações próprias, e não estão. Aliás, elas são contrárias à legislação. Veja, você impedir um pai de comunicar-se com seu filho é desumano, não é nem ilícito. A gente não está nem no terreno da legalidade, a gente está no terreno da humanidade, né? E mais que isso, você aproximar-se ou não de embaixada, qual é a relevância disso? Como é que eles vão controlar? Então eles vão botar um policial federal na frente de cada embaixada para ver se ele entra ou sai? Porque, enfim, se tem uma padaria do lado da embaixada e o Bolsonaro for na padaria, como é que eles vão saber que ele não vai correr para a embaixada em 5 segundos? Isso não faz nenhum sentido. Ou eles vão vigiar o Bolsonaro de noite daqui para frente. E vamos nos lembrar que em 2024 o Bolsonaro chegou a estar em uma embaixada e isso não foi considerado pelo próprio ministro Moraes como fuga ou risco de fuga.
né? Ou seja, agora mudou o entendimento? O Moraes ele já não é coerente com a Constituição, agora também não vai ser coerente com ele próprio. Então estamos diante de restrições que não fazem sentido. A questão das redes é também grave, porque proibir alguém, isso se tornou comum nesses processos, nesses réus todos, proibir alguém de usar redes sociais é totalmente contrário à liberdade de expressão. Mesmo presos podem se comunicar por carta ou até mesmo dar entrevistas à imprensa. Vamos nos lembrar do nosso réu mais famoso do Brasil, Lula, quando esteve preso. O próprio STF decidiu que seria censura ele não poder se comunicar com os demais, inclusive com a própria imprensa. Houve uma decisão do STF deliberando que seria censura ele não se comunicar. Agora, parece que o Bolsonaro, mesmo sem preso, está ou condenado, ele não pode ter algo que um preso condenado podia. Então, isso tudo é muito grave. Restringir a liberdade de ir e vir, restringir a liberdade de se comunicar, de comunicar-se com seu filho. Bolsonaro está preso, nesse momento, numa mescla tanto quanto bizarra de prisão domiciliar com semiaberto. Então, ele fica em casa, pode sair de vez em quando e volta, não pode falar com ninguém. Bom, isso não está na nossa legislação e não faz sentido nem eficiente. Alexandre, está aberta a roda. O Caute assinalou na decisão do Moraes a palavrinha inconstitucional ligada à anistia. Anistia inconstitucional. Ele já está prevendo que uma anistia é inconstitucional. Lá no artigo 48, o inciso 8, diz que compete ao Congresso decidir anistia. Ou seja, não há uma segunda palavra, vamos perguntar ao Supremo se pode ou não pode. A decisão do Congresso é definitiva. Professor, o senhor concorda com isso? Sim, não, perfeito. O Moraes ele passou a entender que tudo aquilo que é contrário ao que ele acha correto é inconstitucional. Então hoje nós temos o que é inconstitucional no país? Tudo que o Moraes entende que seja. Não é mais a lei que rege, não é mais a Constituição. A nossa âncora está no desejo íntimo dos ministros, ou de um ministro, ou pelo menos ele como porta-voz dos demais, ou de uma ala ali do STF que governa o país na prática. É isso. Então, e nós criminalizamos de quebra, como a gente tem insistido em dizer aqui, a palavra. Então, hoje, crimes como golpe de Estado, que tem na sua essência a violência. Precisa ter violência para ver um golpe de Estado. Ninguém dá um golpe de Estado com flores, não é? Então, precisa ter violência. Ou com batom. Ou com batom. Pois é, pior ainda. Então, a essência do crime é a violência, a essência da ameaça é a violência, a essência de um ataque à soberania é a violência. Esses crimes todos passaram a poder ser dados pela palavra. Então, alguém instigar o outro, pronto, é crime de atentado à soberania. Alguém reclamar ou denunciar os problemas de um país a outro país é um atentado contra a soberania. Então, amanhã, se a gente tiver aqui no Brasil um iraniano que venha para cá e comece a reclamar do Irã, diga, o Irã é assim, é assado, pô, temos que devolver esse iraniano para o Irã, porque ele é um criminoso, ele veio denunciar o Irã, isso é um atentado contra a soberania. Quer dizer, não é, e ainda se o Brasil tivesse, nesse contexto, tomado uma decisão contra o Irã em razão do que houve de denúncia desse iraniano, a culpa é do Brasil, a culpa não é do iraniano que denunciou. Então vai o Eduardo Bolsonaro lá fora, denuncia os problemas do Brasil, há uma reação do Estado norte-americano e a culpa é de quem denunciou? Bom, então, se há um atentado... É do pai de quem denunciou. Ou do pai de quem denunciou. Então, quer dizer, se há um atentado contra a soberania, o atentado deveria ser entendido pelo Moraes como do Trump. Então, investiga o Trump. Quero ver ele colocar o Trump do inquérito das milícias digitais ou das fake news, ou talvez até mesmo possa, com uma decisão judicial, declarar guerra. Afinal de contas, ele pode tudo. A gente viu, inclusive, nessa decisão, lamentavelmente, expressões usadas que não tem nada a ver com direito, como inimigos. O juiz não tem inimigo. Lamentavelmente. Lamentavelmente, inimigo externo, inimigo interno. Veja, processo não tem inimigo, juiz não tem inimigo. Num processo você tem réu e autor, você tem justiça sendo feita. O juiz é um ser imparcial e distante. Como é que você pode falar em inimigos e combate a eles? Então, o Moraes não só avança contra a Constituição nessas decisões, como ocupa. Já tinha ocupado a cadeira do Mota, agora parece que ocupa também a do Lula. Como é que faz se esse pendrive não tem perícia nenhuma? Pois é, fica a versão apenas do Estado, né? A versão do príncipe que a gente já está em direito fala. Ou seja, eu digo que isso é o correto, que isso é o certo, e você que se esforce para comprovar que não é. Aliás, o caso Felipe Martins inteiro está sendo isso, né? O Estado diz que ele viajou e ele está até hoje tentando comprovar que não viajou. Quer dizer, quando deveria ser o contrário, ele é que deveria, o Estado é que deveria comprovar que ele viajou, senão ele não viajou. Mas nós invertemos, subvertemos, o ônus passa a ser agora do réu a todo tempo. Essa questão do
do pendrive é séria. Né? Primeiro que é curioso, porque é um golpe analógico, né? Aprenderam DVD, aí pendrive, é uma coisa, enfim... Professor, o ministro Moraes pediu que fosse feita busca e apreensão em toda a casa. Então ele não precisava pedir licença para ir ao banheiro. Ele simplesmente entraria no banheiro. Ao encontrar o pendrive, se eu fosse o agente, eu chamaria o dono da casa. Isso aí, nem tocou. Claro. Esse pendrive está fazendo o que aqui? Sem dúvida. Perfeito, é isso. Essa deveria ter sido a conduta. Ou então, enfim, eles não entraram e chegaram, inclusive, a filmar a Michelle, como foi noticiado. Então, por que não entraram com câmera? Sobretudo num lugar com um banheiro onde, óbvio, por questões de intimidade, ninguém entraria junto. Né? E se entrasse no banheiro para, enfim, fazer necessidades, que chamasse depois, se fosse revistar o local, outra pessoa para estar com ele. Quer dizer, nada regular nisso. Então, deveria ser agora uma obrigação do Estado comprovar que isso não foi feito de forma ilícita. Mas não, como a gente inverte tudo, muito provavelmente quem vai ter o ônus de comprovar alguma coisa, não terá como fazê-lo, é o próprio Bolsonaro. E pior, né, assim, o que será que tem nesse pendrive? Agora eu fico curioso, porque também uma questão é você apreender um pendrive. Agora, um pendrive também é passível de inclusão de documentos, né? Então, encontraram onde esse pendrive? Verdadeiramente, originalmente. Desse ponto de vista, posso ser um pouco otimista. Se eles são tão pamonhas que não conseguem nem falsificar a entrada do Felipe Martins, eles vão querendo enfiar um negócio num pendrive que é tão fácil de você rastrear de qual computador foi colocado, quem que é o dono do programa. Assim, estamos falando de um bando de incompetentes até em forjar provas. Se aparece tão facilmente, então, assim, me parece bem um trabalho mal feito, porque se fosse uma pistola com a impronta digital, mas um pendrive, um equipamento digital, é tão fácil rastrear a origem do negócio, que se eles querem, ao menos que não seja que nem a minta do golpe, que ninguém nunca viu, né? O pendrive cujo conteúdo ninguém nunca viu, mas que vai basear alguma condenação. Mas provavelmente, talvez a gente encontre uma minuta dentro desse pendrive, né? Mais uma. Mas o problema é que a prova falseada do Felipe embasou a prisão do Felipe Martins por 6 meses. Esse é um problema grave, né? E provavelmente por isso que eles vão tomar uma lei Magnitsky ampla, geral e restrita, porque os americanos não estão de brincadeira. E vamos dizer uma coisa, seja o pendrive, seja os 14 mil dólares que encontraram, seja o que for que estava lá, nada disso baseou a decisão do Moraes de busca e apreensão. É o que a gente chama de fishing expedition, ou seja, pesca probatória. Ou seja, ao invés de você ter o indício e buscar, você busca e encontra o indício. E é isso que foi feito nesse caso, porque a decisão do Moraes, em momento algum, demonstra que havia indício de fuga, que havia indício de qualquer outra coisa. Veja, o processo dele, do golpe, está no final. Qual é a obstrução que ele causaria? O que ele demonstrou até agora? Qual foi o sinal que ele deu até agora de que fugiria? Nenhum. E qual é a obstrução que é possível de se fazer num processo que está acabando? A gente está às vésperas de uma sentença. Como é que você obstrui o que não tem mais para ser obstruído? Então, claramente, a gente está diante da pesca probatória, que não é a primeira vez, vamos nos lembrar, isso foi feito como modus operandi durante todo esse processo. As delações, inclusive, do Mauro Cid foram resultados de apreensões de celulares por Fishing Expedition. Depois a gente teve agora o Marcelo Câmara, também a mesma coisa, também apreenderam o celular. O pessoal devia ser transferido para a Secretaria da Pesca.